Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa videoaula nós vamos tratar sobre as modificações da estrutura societária, um tema de altíssima importância, porque trata justamente das reestruturações societárias, das modificações e alterações societárias, tão importantes para que as empresas fiquem vivas no mercado, né, em nossa sociedade. E também essas modificações na estrutura societária aparecem muitas vezes nos planos de recuperação extrajudicial e judicial, por ser um tema de muita importância e que traz credibilidade aos credores, porque todas essas modificações e alterações na estrutura societária configuram uma reestruturação da empresa, ou seja, são formas encontradas para que as empresas fiquem melhor estruturadas no mercado. Assim sendo, na nossa aula, nós vamos tratar sobre a alteração do quadro societário, a transformação de uma sociedade em outra, os tipos de concentração societária, que é o caso da fusão, incorporação e aquisição de empresas, e a desconcentração societária, que é o caso, por exemplo, dos tipos de cisão, como nós temos a cisão parcial e a cisão total das empresas. Assim sendo, desde já, passando a fundamentação legal dessa nossa videoaula, nós temos o nosso Código Civil de 2002 e a Lei da Sociedade Anônima, a Lei da SA, que é a Lei 6.404 de 76. Sendo assim, vamos começar pelas transformações societárias. O que seria a transformação societária? Quando a gente fala que uma empresa sofreu transformação societária, a gente está nada mais, nada menos do que informando que ela transformou de um tipo societário em outro. Exemplo, uma sociedade limitada, ela pode fazer uma alteração contratual, transformando de sociedade limitada para sociedade anônima, por exemplo, e claro, observando todos os requisitos e pressupostos da sociedade anônima. Como nós sabemos, já temos videoaula aqui referente a isso, cada tipo societário ele obedece uma finalidade, ele tem categorias de sócios, os sócios têm seus tipos de responsabilidades, eles têm uma finalidade específica para que os sócios adotem uma sociedade limitada, por exemplo, ou adotem uma sociedade anônima. Essas sociedades, como as demais, elas têm características próprias. Então, quando resolvemos escolher um tipo societário, tudo isso é levado em consideração. Qual é a atividade da empresa, qual é a quantidade dos sócios da empresa, se é melhor funcionar na forma de uma sociedade limitada, por exemplo, se é melhor funcionar na forma de uma SA, se vai ser uma empresa individual, se vai ser uma sociedade unipessoal, se vai ser uma EIRELI, ou seja, cada tipo societário ele tem as suas características e requisitos próprios. Contudo, como nós estamos tratando aqui da transformação societária, o que seria? A transformação societária é a transformação de um tipo societário em outro. Exemplo, como eu já falei aqui, a sociedade limitada em sociedade anônima e vice-versa. Como se faz isso? Através de uma alteração contratual e o devido registro dessa alteração contratual. Se extingue o CNPJ da empresa? Não, não se extingue o CNPJ da empresa. Salientando para vocês que o CNPJ de uma empresa, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, equivale ao nosso CPF, Cadastro de Pessoa Física, né? Então, é um número que vai nos identificar perante a Receita Federal. Então, na hora que uma pessoa jurídica, por exemplo, ela é devedora, quem deve são esses 11 números do CNPJ. Ok? O nome, por exemplo, de uma empresa, o nome pode ser emprestado, pode-se fazer uma cessão de uso de marca, porque nome tem valor patrimonial. Então, na hora que uma empresa, por exemplo, ela é devedora, o que vai identificar ela é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, esses 11 números, o nosso CNPJ, da mesma forma que o CPF da pessoa física. Então, quando a empresa faz uma transformação societária, mudando o tipo societário para um outro tipo societário, através de uma alteração contratual,
que deve ser devidamente registrada no órgão competente para que seja válida e para que aquela empresa permaneça com a personalidade jurídica e que sua alteração contratual seja devidamente registrada para que tenha validade esse novo tipo societário adotado pela empresa. Então, na hora que a empresa faz isso, não existe modificação no CNPJ. O CNPJ, que é quem identifica a empresa, permanece sendo o mesmo. Da mesma forma, não haverá nenhum prejuízo para os credores. Como eu já falei para vocês, tanto o pagamento dos tributos dessa pessoa jurídica, como os credores dessa pessoa jurídica, eles estão vinculados ao CNPJ da empresa. Então, numa transformação societária, há apenas uma alteração, uma mudança de um tipo societário em outro, mas a pessoa jurídica, no caso CNPJ, permanece o mesmo, não havendo qualquer prejuízo para nenhum credor, nem referente a pagamento de tributo, absolutamente nada. A pessoa jurídica permanece a mesma, só que ela vai funcionar através de um tipo societário diferente escolhido por ela e, no caso, através de uma alteração contratual que deve ser devidamente registrada no órgão competente. No que se refere à fundamentação legal da transformação societária, eu trago aqui para vocês o artigo 220, parágrafo único, da Lei de Sociedades Anônimas, a Lei número 6.404 de 76, da mesma forma, o artigo 1113 do Código Civil Brasileiro de 2002. Continuando, quando nós falamos da fusão societária, nós estamos falando justamente da união das empresas, aonde duas ou mais empresas, elas irão se unir, conforme vocês estão vendo no desenho aí, né? Essas peças de encaixe, ou seja, são as pessoas jurídicas, no caso do nosso exemplo, são 4 pessoas jurídicas, elas vão se unir, criando um CNPJ novo. Um dos maiores exemplos que a gente tem de uma fusão que foi muito comentada e é uma fusão muito conhecida, né, no nosso ordenamento jurídico, é justamente a fusão entre a Sadia e a Perdigão, né, formando a empresa BRF. Então, como vocês estão vendo, a fusão das empresas, elas acontecem por diversas razões, certo? Uma das principais razões é que a empresa se reestruture melhor no mercado e que ela possa funcionar no mercado de uma maneira mais forte. Exemplo, às vezes uma empresa tem um determinado produto, que é um produto de peso no mercado, e a outra empresa tem tecnologia. Ou seja, aquela empresa que tem um produto precisa de tecnologia para desenvolver melhor aquele produto dela no mercado. E a empresa que tem a tecnologia, por exemplo, não tem um produto de peso no mercado. Então, essas empresas resolvem se unir, elas fazem uma fusão, criando um novo CNPJ. Eu passo desde já para vocês, como vocês estão vendo aqui, a fundamentação legal para a fusão, que seria o artigo 1119 a 1121 e artigo 228 da lei da SA, da Sociedade Anônima, a lei 6.404 de 76. Como vocês estão vendo aqui, nesse próximo slide nosso, eu cito justamente o exemplo da Sadia e da Perdigão, né? Que hoje nós temos a empresa BRF. É um exemplo típico de fusão que foi muito comentada, justamente porque foi uma fusão onde teve vários processos e um cuidado muito grande que essas duas potências, como a Sadia e a Perdigão, não prejudicasse a livre concorrência com empresas menores no mercado, porque o princípio da livre concorrência, ele não pode ser ofendido. Então, aqui nós temos uma definição muito boa sobre fusão. É a operação pelo qual se une duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Quando nós falamos aqui em sociedade nova, nós estamos falando em novo CNPJ. Ou seja,
No caso do nosso exemplo, existia a Sadia, existia a Perdigão, hoje nós temos a BRF. A BRF é uma empresa com um novo CNPJ. E essa empresa sucedeu, ou seja, a Sadia Perdigão e todos os direitos e obrigações, justamente porque não poderia legalmente ser admitida uma modificação, uma alteração na estrutura societária que viesse a trazer prejuízos aos credores de uma forma geral. Continuando, nós temos, nesta, ou seja, na fusão, desaparece todas as sociedades anteriores, ou seja, todos os CNPJs anteriores desaparecem, para dar lugar a uma só, novo CNPJ, na qual todas elas se fundem, extinguindo-se todas as pessoas jurídicas existentes e em seu lugar surge outra. Esta que surge, ou seja, esse novo CNPJ, assumirá todas as obrigações ativas e passivas da sociedade fusionada. Então, vamos lá. A primeira coisa, duas ou mais empresas podem se fundir. Não necessariamente tem que ser só duas empresas, ok? Na prática, normalmente, o mais comum é que seja entre duas empresas se fundindo, onde esses CNPJs eles irão acabar, ser extintos, e vai surgir um CNPJ novo, onde esse CNPJ novo será o responsável por todos os direitos e obrigações das sociedades que foram fusionadas, ok? Então, essa é a grande característica da fusão, que há uma concentração societária, concentração de direitos, obrigações e patrimônio, criando uma empresa nova, justamente, ou seja, através da criação de um novo CNPJ. Continuando aqui, nós temos os elementos principais da fusão. Como eu já falei aqui para vocês, nós temos a transmissão patrimonial integral englobada, com sucessão universal, ou seja, o patrimônio da empresa A e o patrimônio da empresa B, quando elas se fundem, criando um CNPJ novo à empresa C, essa empresa C vai carregar, vai levar para ela, através do processo de fusão, todo o patrimônio. Extinção é uma dissolução sem liquidação, ou seja, os CNPJs da empresa A e da empresa B, das empresas fusionadas, eles vão se extinguir através do processo de fusão e vai surgir essa empresa nova, com um novo CNPJ. Só que percebam que não vai haver a dissolução com liquidação da empresa. É uma dissolução sem liquidação, justamente porque só acontece a extinção dos CNPJs das empresas fusionadas, porque todo o patrimônio, direitos e obrigações passará para a nova empresa nova. Nova empresa nova foi ótimo, né? Mas para a empresa que foi criada com o CNPJ novo. Item 3. Congeminação dos sócios, isto é, ingresso dos sócios da sociedade ou das sociedades extintas na nova sociedade criada. Da mesma forma que eu falei que irá acontecer uma concentração de direitos, obrigações e patrimônio, também haverá aqui a concentração referente aos sócios também. Então, o mais importante é nós sabermos que na fusão, os CNPJs anteriores, eles serão extintos. É um processo de dissolução sem liquidação, aonde é o principal exemplo de concentração societária, porque haverá concentração de direitos, obrigações, patrimônio dos sócios. Ou seja, essa empresa nova que foi criada com esse CNPJ novo absorverá tudo das demais, certo? E será responsável por débito e crédito das empresas que foram extintas, ok? Então, seguindo, outros pontos importantes para eu trazer aqui para vocês, que inclusive eu já falei, vou citar aqui no nosso slide, é justamente algumas motivações que levam as pessoas, no caso, as pessoas dos sócios, a realizarem uma fusão. Então, nós temos aqui alguns tópicos, que seria racionalizar a produção e ampliar o mercado para exportação, adotar os progressos tecnológicos,
reorganizar as estruturas econômicas e empresariais. Isso acontece muito nos planos de recuperação extrajudicial e judicial. Evitar a concorrência, aonde vejam essa observação aqui que eu trago para vocês. Não é raro ser verificado em muitas fusões que tem esse objetivo disfarçado. Ou seja, algumas empresas resolvem se fundir para liderar o mercado e aí acaba com as demais empresas, com as empresas menores. Então, por isso a importância do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para estar sempre verificando se haverá ofensa ao princípio da livre concorrência, ou seja, para evitar este monopólio no mercado ocasionado através do processo de fusão. Aqui são algumas formalidades exigidas no processo de fusão, que aí aos interessados, vocês devem ler os parágrafos 1º e 2º do artigo 228 da Lei da Sociedade Anônima, que tenta elencar, citar passo a passo todos os passos, os trâmites do processo de fusão. E aí, adentramos na incorporação. A incorporação, gente, é um tipo de concentração societária, assim como a fusão. Só que a principal diferença entre a fusão e a incorporação é que na incorporação não há a criação de um CNPJ novo. Vamos lá, vamos relembrar. Na fusão, empresa A mais empresa B se extingue e cria um novo CNPJ, empresa C, onde esse CNPJ vai se responsabilizar por direitos, obrigações, patrimônio, vai ter uma concentração de patrimônio, vai ter uma concentração de sócios na empresa C. Já na incorporação, uma empresa, ela engloba a outra. Então, vamos admitir empresa A e empresa B. Aquela empresa que for mais forte no mercado, seja em produto, seja em tecnologia, certo? E em outros fatores também, essa empresa vai englobar a outra. E quando ela vai englobar a outra, esta empresa aqui, incorporada, ela vai se extinguir no mercado, ficando apenas a empresa incorporadora. Então, percebam que na incorporação, a empresa incorporadora é a empresa que vai permanecer no mercado. Então, como o CNPJ já existia, não vai haver a criação de um CNPJ novo, ok? Existiam duas empresas, onde uma vai englobar a outra. Então, depois que acontece isso, essa empresa aqui que foi incorporada, ela se extingue e fica a empresa incorporadora no mercado, que já possuía o CNPJ no mercado. Vou abrir aqui o slide para vocês, para sempre facilitar essa visualização por parte de vocês, que eu acho bem interessante. Um exemplo que nós temos, por exemplo, é o Banco Real e o Santander, né? Já foi antigo, é antigo esse processo de incorporação, mas vocês vejam que até na imagem que eu coloco aqui para vocês, nós temos o Santander na frente, né? Com uma cor sólida e o Banco Real lá atrás, ou seja, existia o Banco Real, existia o Santander. O Santander incorporou o Banco Real foi extinto do mercado e hoje nós temos o Banco Santander. Ok? Então vamos dar uma lidinha aqui no slide. Incorporação é a operação pelo qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Não se cria uma nova sociedade, não se cria um novo CNPJ. Pois a incorporadora, ou seja, aquela que vai absorver, ela absorve e sucede uma ou mais sociedades. Percebam isso também. Uma ou mais sociedades. Não ocorre uma compra e venda, não tem nada a ver com compra e venda, é incorporação mesmo. Mas a agregação do patrimônio da sociedade, da incorporada ao patrimônio da incorporadora, com sucessão de todos os direitos e obrigações, e em virtude disso, não haverá nenhum prejuízo para credores. Se trata aqui de mais um exemplo de concentração societária. A fundamentação legal, nós temos o artigo 1116 a 1118 do Código Civil e o artigo 227 da lei que regulamenta as sociedades anônimas. Inclusive, esse artigo aqui, 227,
é o artigo justamente que trata dos trâmites, dos passos para o processo de incorporação. Então, seguindo aqui, nós temos a diferença básica entre fusão e incorporação, que eu já falei aqui para vocês. A principal diferença é que ambas são exemplos de concentração societária. Só que na fusão existe a criação do CNPJ novo, de uma empresa nova. E na incorporação não existe esse surgimento de um CNPJ novo. Vai permanecer no mercado a empresa, o CNPJ da empresa incorporadora. E aí, vamos agora para um raciocínio inverso. Quando nós falamos em fusão e quando nós falamos em incorporação, nós estamos falando de concentração societária. A cisão é uma desconcentração societária. Então, o processo de fusão é a operação pelo qual uma empresa transfere parte do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio e dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Vamos lá? Vou explicar isso aqui para vocês, deixando desde já a fundamentação legal, que é o artigo 229 da Lei de Sociedade Anônima. Então, vamos lá. A cisão é uma desconcentração societária. A cisão, ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Na cisão total, significa que nós temos uma empresa no mercado, exemplo, a empresa A, onde essa empresa ela vai se cindir, ou seja, se dividir, formando empresa B, empresa C, pode também formar uma empresa D ou empresa E, vai depender da quantidade de patrimônio que ela tem. Qual é o mais comum? Uma empresa se dividir, cindir, criando outras duas. Isso aí a gente chama de cisão total. Por que total? Porque todo o patrimônio da empresa cindida vai ser transferida para as novas empresas. Ou para empresas que foram criadas para isso, ou seja, novos CNPJs, ou empresas já existentes no mercado, onde se aproveita o CNPJ delas para isso. Já a cisão parcial, não existe a transferência total do patrimônio. Então, vamos lá. Uma empresa A, essa empresa ela é cindida e parte do patrimônio dela vai para uma empresa B. Exemplo, essa empresa B pode ser um CNPJ criado para este fim ou simplesmente um CNPJ que já existe. Mas percebam que a empresa A, ela cindiu-se, mas ela não transferiu todo o patrimônio dela para B. Então, ela vai permanecer viva no mercado. O CNPJ dela permanece vivo no mercado. Vai permanecer o CNPJ dela e o CNPJ da empresa B. Já na cisão total, a empresa A ela vai cindir todo o patrimônio dela, criando duas ou mais empresas, duas ou dois ou mais CNPJs para essa finalidade, ou se utilizando CNPJs que já existem. Mas essa daqui que foi cindida, essa empresa ela desaparece no mercado, porque houve a transferência total do patrimônio dela. Então, aqui nós temos as responsabilidades na cisão total e na cisão parcial. Aonde vou ler aqui para vocês. Na cisão total, os direitos e obrigações se transferem para nova sociedade ou novas sociedades, legítima ou legítimas sucessoras daquelas que se extinguiu. Caso o capital tenha sido dividido em diversas empresas, cada qual responderá na proporção do capital absorvido. Na cisão parcial, as empresas que absorverem o capital passam a sucedê-la apenas nos direitos e obrigações que serão relacionadas quando da efetivação da cisão. Vamos lá. Estamos tratando de modificação e estruturação societária. Então, nenhuma modificação societária, ela pode ser admitida para que traga prejuízo para os credores. Então, nem a cisão total, nem a cisão parcial jamais traria prejuízos para os credores. Outra coisa, gente, na prática, as empresas novas, ou seja, aquela empresa que receberam total, ou total no caso da cisão total, ou parcial, no caso da cisão parcial do patrimônio, elas serão solidárias entre si. Então, vamos lá. A cisão total, a empresa cinde
se acaba no mercado e surgem duas ou mais empresas. Essas empresas que vão receber o patrimônio, elas são solidárias entre si, ou seja, todos os débitos que a empresa possuía até aquela data da cisão, essas empresas serão responsáveis. Dali para diante, cada uma toma conta da sua vida. Ou seja, os direitos e obrigações assumidos após o processo da cisão será de responsabilidade de cada CNPJ. Agora, os débitos existentes até a data da cisão será de responsabilidade das empresas novas, ou seja, aquelas empresas que receberam patrimônio, ou CNPJs novos, ou empresas que já existiam no mercado. Então, elas são solidárias entre si. E esse mesmo raciocínio serve para a cisão parcial. Vamos lá? Na cisão parcial, a empresa A, ela vai cindir o patrimônio dela, parte do patrimônio vem para uma outra empresa, por exemplo, a empresa B, onde a empresa A também vai ficar no mercado. Então, dali para frente, as obrigações que essa empresa assumir serão de responsabilidade dela. Mas as obrigações, os débitos existentes até a data da cisão, a empresa que permaneceu no mercado, que foi cindida, e essa aqui que recebeu o patrimônio, elas são solidárias aos débitos existentes até a data da cisão. Ok? Continuando, nós temos uma nova forma de modificação da estruturação societária, citada logo no início da nossa videoaula, que é a alteração do quadro societário. Gente, é muito simples a alteração do quadro societário. A alteração do quadro societário, ele se classifica, se caracteriza pela saída e entrada de sócios da empresa. Cada vez que um sócio entra da empresa, né, ou que ele sai da empresa comprando as cotas, no caso de uma sociedade limitada, ou que ele sai vendendo as suas cotas, também no caso de uma sociedade limitada, essas alterações têm que ser registradas no órgão competente. E quando a gente fala de alteração do quadro societário, se configura justamente pela entrada e saída dos sócios da empresa. E se chama de dissolução parcial, porque existe, de certa forma, uma resolução da sociedade no que tange aquele sócio que está entrando e que está saindo do quadro societário. Então, seguindo, nós temos a dissolução parcial. Quais são as causas da dissolução parcial? A vontade de um dos sócios se dissolver parcialmente a empresa, a morte de um dos sócios, a depender do contrato social da empresa. É por isso que é muito bom sempre contratar um advogado para a elaboração do ato constitutivo da empresa, que é o contrato social, bem como para todas as alterações contratuais, porque é neste momento que vai se definir a prorrogação do contrato, o tempo de vigência do contrato, as cláusulas de extinção da empresa, se a morte do sócio, por exemplo, é uma causa de extinção, ou se a empresa funcionará através dos herdeiros, entendeu? Então, todas essas cláusulas têm que estar descritas no contrato social. Outra forma de dissolução social é a retirada de sócio, como a gente já falou aqui mesmo, da alteração do quadro societário, que é uma das causas de dissolução parcial da empresa. E a exclusão do sócio. A retirada do sócio é o sócio sair voluntariamente da empresa. E a exclusão do sócio é ele ser colocado para fora da empresa. Seguindo, nós temos os procedimentos para a dissolução da sociedade, que aí aos interessados e aos meus alunos que estarão com material em slide, eu peço a leitura. E aí, finalizo aqui para vocês a nossa videoaula, agradecendo a parceria, como sempre. Se vocês gostaram, compartilhe bastante. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o like de vocês, coloca comentário, coloca sugestões de aulas que vocês estejam precisando, que eu irei corresponder, ok? Sim, ativa as notificações também, que é muito importante. Gente, então um beijo, fiquem com Deus e simbora aprender direito?